Então, dando sequência no nosso plano de aula, tá? Dentro do que está agendado para nós na disciplina de tecnologia dos materiais, tá? Então, comigo nessa segunda-feira, tá? Hoje, na aula síncrona, mas a segunda da semana que vem, nós abordaremos dois temas, tá? Da disciplina. Então, a gente vai comentar sobre imperfeições cristalinas, tá bom? Tudo que está envolvido nesse processo da criação dessas imperfeições, né? Quais são os tipos dessas imperfeições. Então, nós vamos comentar sobre imperfeições cristalinas, soluções sólidas, né? E na sequência a gente vai falar um pouco de criação e desenvolvimento, formação dos aços e do ferro fundido, né? O que diferencia o aço, o que diferencia o ferro fundido, quais são os elementos de liga, falar um pouco, né? Não tão agora, não tão no detalhe, a gente vai falar isso depois, né? Mas a gente vai falar do diagrama de ferro carbono, mas enfim, como a gente vai operacionalizar, tá? Esses dois materiais e as principais diferenças técnicas desses dois materiais, tá? Então, são esses temas que a gente tem, tá, para abordar nessas duas aulas de hoje e da segunda da semana que vem, tá? Então, imperfeições cristalinas, soluções sólidas e as diferenças entre os aços e os ferros fundidos, tá? Então, esses são os temas. Então, a gente vai estar dividindo esses temas entre hoje e segunda da semana que vem, tá bom? Então, vou pegar o material aqui, tá? Pessoal, esse material, inclusive, ele está disponibilizado no Moodle, tá? Para vocês darem uma olhada no material que está preparado, para vocês baixarem quando vocês tiverem disponibilidade, tá? E como a gente já vem comentando, estamos à disposição de vocês, tá? Para eventuais dúvidas, tá? Então vocês abaixem o material, tem a gravação da aula, para vocês interpretarem, entenderem todo o conteúdo que a gente está passando, e a gente fica à disposição para tirar dúvida, tá, de vocês. E então, utilizando sempre, é claro, a plataforma oficial nossa, que é o Moodle, tá? Então a gente está concentrando todas as nossas atividades e as nossas os plantões nossos, tudo ali pelo Moodle, tá? Então vamos que vamos. Então eu vou projetar agora a apresentação, tá? Só um minutinho. Vou colocar na tela aqui para vocês. Agora, pessoal, vocês conseguem visualizar minha tela? Sim? Sim, Perfeito. Excelente. Vamos lá. Sim. Legal. Então, vou colocar aqui no modo de apresentação, tá? Beleza. Legal. E se porventura surgirem qualquer dúvida, né, durante a apresentação do material, tá? Vocês ficam à vontade para fazerem os questionamentos, tá bom? Então, aqui, pessoal, como eu comentei com vocês, tá? A nossa disciplina, então, Tecnologia dos Materiais, os temas que a gente vai estar abordando, tá? Imperfeições cristalinas, soluções sólidas e a introdução aos aços e ferro fundido, tá? Vamos lá. Falando um pouco, pessoal, dessas imperfeições cristalinas, né? O que seriam essas imperfeições cristalinas? Pessoal, imperfeições cristalinas nada mais é do que são defeitos, tá? Que são criados no momento de um processo de fabricação do material, tá?
e ele ocorre principalmente no processo de solidificação desse metal, tá? Então, essas imperfeições nos cristais, nesses átomos, a gente vai falar um pouco mais, eles se formam quando você tem a solidificação desse material, tá? Então, igual está colocado, são irregularidades na rede cristalina, onde uma ou mais dimensões da ordem de um diâmetro atômico. Então, a classificação de imperfeições cristalinas é feita com frequência de acordo com a geometria ou a dimensionalidade desse defeito, tá? Então, você falar que você vai fazer a produção de um material, tá? De um ferro, vamos falar um ferro fundido, um aço, e você falar que você não vai ter essas imperfeições cristalinas, não é verdade, não tem como você não ter, tá? Ele vai estar intrínseco ao seu processo de fabricação e você vai, assim, gerar essas imperfeições cristalinas, ele está intrínseco ao processo, tá? O que dá para se fazer, mediante alguns controles, alguns parâmetros dessa fabricação, tá conseguindo melhorar alguma dessas imperfeições, tá? Ou fazer alguns deslocamentos, ou melhorar o tamanho, igual a gente está colocando aí, essa geometria, a dimensão desse defeito, tá? Ela pode estar tendo alguma variação, e é claro, devido a alguma velocidade de resfriamento ou alguma temperatura, em algum momento a gente consegue estar fazendo o controle dessas variáveis para poder estar mudando ou deixando da maneira como um processo ideal ou dentro daquilo que o material que a gente almeja como esse defeito dessa imperfeições cristalinas, tá? Então a gente está falando aí de átomos, cristais, tá? Então aqui, ó, todo cristal ele exibe um defeito, tá? E a quantidade e tipo dessas imperfeições depende da forma como ele foi formado, tá? Então, esse metal, essas imperfeições, elas se modificam, claro, dependendo do tipo do seu processo, né, do seu comportamento. Ele pode ser mecânico, ou elétrico, ou químico, ou óptico, né? O tipo e o número de defeitos dependem do material, do meio ambiente e das circunstâncias como os quais cristais, né, o cristal ele é processado. Como eu falei para vocês, tudo vai depender do processo de fabricação desse material, tá? E dessas variáveis no qual ele está passando, que você vai verificar como que você vai encontrar esse defeito, tá? Qual que vai ser a dimensão dele, como que vai ser a característica desse defeito nesse material, tá bom? Então, nós temos lá atrás no processo, para a fabricação do aço, nós temos lá o ferro gusa, aí você tem uma temperatura lá de 1.700, 1.800 graus, aí você tem ele no seu estado líquido, né, e aí você pode colocar alguns elementos de liga, que a gente vai falar um pouco mais para frente, aí você adiciona elementos de liga, ou adiciona o carbono, claro, né, vai fazer o controle desses elementos, e aí a hora que você tem a mudança dessa fase, a mudança do estado, na verdade, a mudança do estado líquido para o estado sólido, quando você faz o resfriamento, né, a solidificação desse material, é nesse momento que surgirão essas imperfeições, tá, no seu material, tá? Em alguns casos, tá, é possível verificar alguma dessas fases, tá? Em alguns materiais. Porém, na maioria deles, pessoal, você só vai conseguir verificar essas diferenças desses cristais ou desses arranjos que a gente vai ver um pouco mais para frente, fazendo a caracterização desse material, somente através do microscópio, um belo microscópio para você verificar como que está o comportamento atômico, o comportamento das moléculas desse metal na estrutura dele, para a gente conseguir diferenciar qual tipo de cristal que foi formado, qual modelo do cristal, como que está o arranjo, a dimensão desse cristal, tá bom? E isso é possível controlar? Sim. Então, a partir dessa caracterização, dessa verificação de como está o comportamento desse cristal, é que a gente consegue fazer uma alteração no seu processo de fabricação, tá? Então, se a gente tiver qualquer desvio no seu processo, algum problema na máquina, ou até na própria matéria-prima, a gente consegue verificar depois nessa caracterização,
para depois voltar no seu estágio inicial e fazer alguma mudança no seu parâmetro de processo, tá? Então, é importante a gente sempre estar fazendo essa caracterização desse material. Eu vou falar um pouco disso aí também um pouco mais lá na frente, tá? Como fazer essa caracterização. Então, aqui, ó. As estruturas cristalinas, elas surgem por meio de transformações, dentre elas a mais comum é os sólidos. Os sólidos é líquido sólido, ou seja, solidificação, a nucleação de uma nova fase, crescimento de uma nova fase, tá? Então, isso é importante, pessoal, vocês entenderem que essas imperfeições surgirão no momento dessa transição, tá? Quando você vem aí do líquido para o sólido, ou seja, o processo de solidificação. É nesse momento que essas imperfeições, esses cristais, surgirão na sua matéria-prima, tá? Então, aqui a gente está falando aqui que é uma estrutura cristalina, uma imperfeição, um material, tá? Então, agora, claro, com imagem a gente vai conseguir verificar um pouco mais o que é isso dentro do material, tá? Antes de eu dar sequência aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já trabalhou ou já verificou, já esteve no laboratório, já chegou a verificar um material no microscópio, já chegou a ver alguma imagem disso que eu estou falando, pessoal? Alguém já viu? Sim, eu já vi, professor. Opa, legal. Legal, isso é interessante. Você chegou a fazer alguma análise de imagem? Ou não? Qual foi o seu contato? Sim, eu fiquei para ver os grãos só, professor. Ah, os grãos? Isso. Ótimo, isso é bom. Então, ó, pessoal, quando você faz essas imperfeições, você tira uma porção desse material para fazer a checagem, para verificar o material, né? Você vai verificar que essas imperfeições cristalinas estão praticamente, ó, iguais, né, são semelhantes ao que está nesse sólido geométrico, e você verifica aqui embriões da fase sólida. Então, são pontos que surgem dentro dos átomos, tá, desses arranjos, tá, que eles vão se solidificar nesse arranjo, tá? Então, você vai ter uma desordenação, na verdade, tá? Isso você consegue verificar na caracterização. Então, aqui, se você olhar nessa representação aqui da figurinha aqui do lado esquerdo, né, ele fala aqui, ó, as células unitárias são pequenos grupos de átomos que formam padrões repetitivos. Então, você está olhando aqui na parede, né, são os blocos, um do lado do outro, tudo ordenado, tá? E o que vai acontecer? Quando você tem uma imperfeição cristalina, em algum momento, no meio deles, vai surgir um bloco desordenado no meio deles, tá? São imperfeições que, no momento que se solidificou, algum átomo, alguma molécula, por algum motivo, ele não conseguiu se alinhar aos demais e ele ficou deslocado dos demais, né? Como a gente consegue verificar nessa figura ao lado aqui. Então, vocês verificam que eles estão desordenados. Em algum momento, eles se solidificaram em pontos diferentes dos demais, né? Então, aqui, ó. Aqui eu coloquei duas imagens, né? De processos no qual a gente tem a fabricação desse material. O primeiro aqui, ó, é um processo de Tchorowsky, né? Ele fala do crescimento dos cristais, né? Ele é um método para você fazer, e ele é intencional, no caso, para você fazer o crescimento desses cristais, né? Foi referência a um cientista polonês, ó, que inventou um método enquanto investigava as taxas de cristalização dos metais, isentos de defeitos, usado na indústria eletrônica para fazer semicondutores, né? Circuitos integrados. E ao lado, pessoal, você verifica aqui um processo de fundição em coquilha, né? O que acontece? Você verifica ali um molde, tá? Nesse molde, que é esse dispositivo que está em pé, no molde você tem a parte inferior e a parte superior, tá? Vocês verificam os canais de alimentação, por onde vai entrar aqui o metal líquido, tá? Então aqui aqui vai entrar o material, na parte superior vai entrar o metal líquido, tá? E aqui você tem o desenho no qual vai ficar a geometria da sua peça pronta. E aqui na lateral, vocês estão verificando dois canais aqui, pessoal, na lateral desse dispositivo, vocês conseguem ver aqui na parte central, dois canais? O que são esses canais? Esses canais aí servem para fazer a saída do gás, tá? No momento que você está fazendo a injeção do material,
e aí você faz faz a resfriamento, ou seja, a solidificação desse material. Esse material ele entra numa temperatura tão alta que a hora que solidifica, ele tem emissão de gás, e esses canais servem para você ter a expulsão, ter a saída desses gases, né? Então você tem um molde, e aí você abre esse molde da parte inferior à parte superior, né? E aí você tem a peça pronta. Então, na grande maioria dos componentes de carro que vocês verem lá, estão vendo de ferro fundido ou de alumínio principalmente, a gente utiliza esse tipo de dispositivo, tá? Isso a gente chama de molde de fundição, tá? A gente pode entrar um pouco mais em detalhe mais lá na frente. Então, esse tipo de dispositivo também, esse tipo de molde, claro, é um processo de fabricação e nele também formarão estruturas cristalinas no seu processo de solidificação. Então, esse é um exemplo que eu quis colocar aí para vocês, que é uma fundição em coquilha, tá? E aí você vai ter lá o processo de fundição, você pode ter em coquilha, você pode ter por gravidade, você tem por sob pressão, né? Então, principalmente quando você encontra aí fundição de alumínio, né? Principalmente alumínio quando vocês têm um processo de fundição sob pressão, tá? Olha aqui no próximo slide, tá? Imperfeições cristalinas na formação das estruturas, né? Quais dos exemplos representam materiais monocristalinos e policristalinos? Veja só, você fez um processo, tá? E aí o seu material se solidificou, você pegou um corpo de prova, né, um exemplo do material, aí você pegou esse material e foi fazer uma caracterização, ou seja, você levou ele no laboratório para fazer a checagem de como está a estrutura do seu material. E aí você tem o material A e o material B, tá? Na visão de vocês, qual material conseguiu uma monocristalina? Alguém se arrisca? É o material A? Eu acho que é o B. Mono? Acho que é o B. Eu acho que é o B também. É o B. Para quem falou B, acertou. Vejam a ordenação dos átomos, das moléculas. Eles estão formando um único cristal, tá? Vejam só, tem somente um único cristal nessa ordenação. Com relação na imagem A, vejam que vocês têm vários cristais formados. Eles estão desordenados, tá? Você tem orientações diferentes, posições diferentes desses cristais, tá? Vocês estão vendo aqui algumas moléculas próximas umas das outras, porém cristais diferentes, né? Tem alguns vazios entre eles, né? Que a gente fala aqui que é o contorno de grão, a gente vai falar um pouco isso mais lá na frente lá. Então vocês estão vendo ordenações diferentes. Então a figura B, né, é a formação de um monocristalino e a figura A a formação de um policristalino, né? Então aqui, ó, no monocristalino, então eles apresentam a mesma estrutura cristalina em toda a extensão do material sem interrupções. Aquilo que eu falei para vocês. Eles estão ordenados, tá? Sem interrupção. Já os poliscristalinos, né, ele é constituído de vários cristais ou grãos. Então você já consegue verificar ali, né, o contorno de grão. Olha lá, o contorno de grão são regiões separando cristais de diferentes orientações em um material policristalino, tá? Professor, Oi. na prática, eu vendo um ferro cortado no meio, esse policristalino são tipo furinhos, tipo um ar dentro? Não. Vamos falar, isso que você estava me falando, isso aí são microporosidades, tá? Isso aí acontece, a microporosidade é quando você tem, por exemplo, num processo de fundição, alguma bolha de ar que em algum momento ele não sai do material fundido, ele não escapa e ele se solidifica dentro da peça. Ah, tá? Entendi. Tá? Então, quando você verifica, parece, entre aspas, a gente brinca que parece um queijo suíço, né? Isso. Isso aí, ou pode ser um rechupe, ou pode ser uma porosidade, uma microporosidade, enfim, isso é quando falta algum tipo de material ou algum gás que não se desprendeu, ele ficou dentro da peça e ele não saiu, a peça solidificou com esse gás lá dentro. Tá? O Wagner, posso contribuir um pouquinho? Claro.
Professor. Antes, Odinei, só deixo dar mais um dado para o Josué, né? Na verdade, Josué, isso que o professor Wagner falou e que você perguntou são defeitos que a gente consegue ver a olho nu, né? Isso. Tudo isso que o professor Wagner está falando, em termos de imperfeições cristalinas, de estruturas monocristalinas, policristalinas, né? Na verdade, isso é microscópio, né? Então isso, né, Wagner? Isso você não consegue ver a olho nu, né? Muito bem lembrado, professor. Entendi. Agora que eu entendi. Tá, isso, bem lembrado, professor. Assim, isso que a gente está verificando, você coloca no microscópio, você vai ampliar, vamos falar aí 400 vezes, 600 vezes, 2.000 vezes, dependendo do equipamento. Um MEV, por exemplo, que é um microscópio de eletrônico de varredura, e você pode chegar até 20.000 vezes de ampliação. Você pega a estrutura completa do material. Tem equipamento muito bom no mercado para fazer. Ele verifica, inclusive, até a composição química do material, ele te fornece. Então, o que você vê a olho nu podem ser gases, né, que ficaram nesse material, então ele forma essa microporosidade, mas esse que você vê na figura, não é possível verificar a olho nu, tá? Não é possível mesmo, só através do equipamento. E aí, Wagner, até fazendo um link com a aula passada, que foi a aula de estruturas cristalinas, né? Então, na verdade, gente, a aula de hoje complementa a aula passada. Na aula passada a gente falava sobre estrutura cristalina dos materiais. Falávamos lá de CCC, de CFC, de HC, de CS, né? Quando o professor Wagner traz o assunto de imperfeições nos cristais, nós estamos justamente falando de erros na estrutura cristalina desse material, que, como a gente comentou na aula passada, é micrométrica isso, ou seja, lembram-se lá da unidade de medida dessas estruturas? 10 a menos 9, né, metros. Exatamente. Então é nanômetro. Então isso realmente só é possível por meio aí, como o professor bem disse aí, por meio de ampliação. 400, 600, 800 vezes, 2.000 vezes, né, podendo até chegar a 20.000, como ele citou, né. Eu acho que o Odinei tinha aberto o microfone, né, Odinei? Você quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Sim, professor. É porque fazia um curso de gasista, aí tinha aquela solda de estanho, que eles faziam preenchimento capilar. É o mesmo preenchimento, esse aí? Aqueles que preenchem os espaços? A solda capilar. É o mesmo preenchimento ou não? Eu acho que não, André. Eu não consigo te responder, te precisar isso. Mas era em qual material, Odinei, que era feito esse preenchimento? A gente fazia na solda, a gente fazia no cobre, ou então no aço mesmo. Wagner, isso pode ser em função de a famosa soldagem de manutenção, né? Isso pode ser para trinca, para cratera na estrutura do material, né? Eu acho que pode ser, mas tudo isso em nível de estrutura externa, né? Não, exato, no caso de recuperação de molde, né, manutenção de molde, trinca de molde, você preenche com solda para recuperar o molde, né? Pode ser, assim. Pode ser. Eu acho que sim, viu, Odinei? Acho que guardada aí as devidas proporções. Por quê? Porque, na verdade, é um processo de recuperação, né? É um processo de enchimento, de recuperação, mas que não trabalha no nível microscópico, né? É mais estrutura externa mesmo. Entendi, professor. Obrigado. Beleza. Professor, eu acho que o que você quis comentar, por exemplo, um molde de fundição, a gente estima 100.000 tiros, que a gente fala, né? 100.000
funções, né? 100 mil vezes ali você consegue fazer, 100 mil tiragens. Então, quando passa disso, a vida útil do ferramental ele vai diminuindo e, é claro, ele aparecem trincas, né? Fissuras. E aí o pessoal, alguns lugares preenchem com solda, né? Depois fazem retífica novamente para ganhar um pouco mais de vida útil no ferramental. Talvez seja isso que você esteja comentando. Isso acontece. Né? Professor, Oi. o material policristalino, por ele ser desordenado, ele é um material mais frágil do que o monocristalino? Não, ele é um material, vamos falar assim, ele é um material mais duro, ele pode se tornar mais frágil, porque o que acontece? Dependendo da sua temperatura, por exemplo, em que você vai colocar esse material, tá? No policristalino, ali você vai ter algumas aberturas, né? Alguns espaços entre esses átomos. E dependendo, se você entrar numa zona, vamos falar do gráfico de ferro carbono, se você, por exemplo, passar de 860 graus, 870 graus, você já vai entrar numa zona austenítica, né? Você vai se transformar tudo que está lá de ferrita e perlita, ele vai se transformar tudo em austenita. Então vai ser um material mais duro, né? De maior resistência, porém, pode ser que seja mais frágil, isso pode acontecer. Entendi. E até ele fazendo menção ao que o professor passou para vocês na aula passada, quando o material está lá a sua temperatura abaixo dos seus 727 graus, que é famoso, isso a gente vai falar lá na frente de diagrama de ferro-carbono, você tem ferrita e perlita, né? E aí você ultrapassa essa faixa, né? Nessa fase, e aí você não tem mais a ferrita e perlita, você vai ter a austenita. Então a sua dureza aumenta, né? Então isso pode acontecer sim. Tá bom? Beleza? Sim. Oi, pessoal, tudo bem? Legal? Outra coisa também que a gente controla, né? Quando a gente fala em contorno de grão, né? E o tamanho do grão também, principalmente nessa fase austenítica, né? Onde você pode ter grãos mais duros, grãos maiores, isso a gente vai falar, mas ele pode influenciar também na sua resistência, né, do material, e na dureza dele, tá? Se tornando até um pouco mais frágil em algumas situações, principalmente em algumas tensões no qual o seu produto pode sofrer, inclusive tem algumas trincas, né? Ó, aqui, ó. Na próxima, pessoal, ó, num lingote de alumínio, tá? Nesse lingote de alumínio, aqui já é possível verificar um material policristalino, tá? Então, ali visualmente você já consegue ver, tá? No material de alumínio. No aço, no ferro fundido é mais difícil, tá? Por ser ele mais homogêneo. Mas assim, no lingote do alumínio, você consegue já distinguir um pouco mais dessas fases, tá? Principalmente um alumínio conhecido no mercado, um alumínio silício 12, ele é muito utilizado na indústria automotiva, tá? Então, isso aí é a base da matéria-prima para a confecção de peças automotivas, enfim, no mercado em geral. Então, a gente compra o lingote, né? E aí vai lá pro forno, a gente derrete, e aí você vai fazer o preenchimento desses moldes, né? Que vai para a fundição, preenchimento de molde, e aí, enfim, a gente tem a peça no seu formato, na sua geometria, para depois usinar ou não, né? Então, a gente começa aí do lingote. Então, você pode ver aí a parte mais clara, a parte mais escura. Então, aí, no caso, a gente já consegue verificar o material policristalino. Tá? Então, nas imperfeições, nessas imperfeições cristalinas, então a gente consegue ter aí algumas classificações, né? Eles podem ser, então, pontuais, de superfície ou de linha, tá? Neles você pode encontrar, então, assim, alguns vazios, tá? Algumas vacâncias que a gente fala, mas no momento que você solidifica e for verificar os cristais na estrutura desse material, em algum momento deixou de existir algum átomo ali, alguma molécula, então ele criou um vazio, não teve, tá? Ou você pode ter você pode distorcer essas redes cristalinas, tá? Você pode distorcer eles, tá? Eu vou mostrar para você. E, inclusive, pode encontrar até algumas discordâncias, né?
Então, aqui, ó, nessas pontuais, tá? Vocês vão encontrar, então, a vacância, né, o vazio. Ele envolve a falta de um átomo, tá? Então, vocês podem ver que vocês têm átomos ordenados e, em algum momento, ele vai faltar o átomo. Então, aqui, ó, eles são formados durante a solidificação do cristal, ou como resultado de vibrações atômicas. Os átomos deslocam-se das suas posições normais, né? Então, em algum momento, vai faltar um átomo nessa estrutura, né? O substitucional vai acontecer o contrário, tá? Nesse caso, você pode ter uma molécula a mais dele, tá? Dentro da sua estrutura. Então, vocês podem ver nesses blocos aí que você, nesse ponto cinza, principalmente, ele se criou, ele tem um átomo substituto adicional nessas moléculas, tá? Então, aqui o raio atômico deve ter uma diferença no máximo 15%, né? Então, caso contrário, pode promover distorções na rede, né? E a formação de uma nova fase, tá? O intersticial, né? Então, esse átomo extra, né? Ele produz uma distorção no reticulado, já que o átomo geralmente é maior que o espaço do interstício, né? Então, ele implica na criação dessa vacância, né? Então, esse defeito ele é menos provável que uma vacância, no caso desse intersticial, né? Discordância em cunha, tá? Ele envolve, então, um semiplano. Você pode ver, então, que eles não estão alinhados perfeitamente, eles se distorceram, tá? Em algum momento, nessa solidificação, então, houve essa discordância desses átomos, tá? Você pode ver nas imagens, né? E a distorção também em hélice é o mesmo ponto que você vê na parte de baixo, na base, todos ordenados. Em algum momento ele se deslocou ali essas moléculas, né? E na parte de baixo ali a discordância em hélice, né? Aqui. Contorno de grão, tá? Então, pessoal, o contorno de grão, como nós vimos, são aqueles espaços formados entre as moléculas, os átomos, né? Então, em algum material ou em algum momento, vocês vão conseguir verificar esse contorno desse grão, tá? E fazer a medição desse contorno, tá? E esse contorno, né, do grão, tá? A gente consegue também fazer o controle desse grão, tá? Existe na indústria, num processo, e isso é importante para verificar a estrutura e a resistência do material, a gente fazer o tamanho, verificar o tamanho do grão, né? Então a gente verifica esse contorno e a gente controlar o tamanho desse grão, né? E no caso de uma resistência desse material, a gente fala em TGA, né? Tamanho de grão austenítico. Como eu falei para vocês, quando vocês passam dessa temperatura de 850, 860 graus, o seu material ele deixa lá de ser perlita, ferrita, ele deixa de ser austenita, ele deixa de ser ferrita e perlita, ele vira tudo austenita. E aí, dependendo do tamanho desse grão, né, você pode ter alguns grãos que ficam grandes demais, tá? E eles vão atrapalhar a resistência desse material. Então, você tem que verificar o tamanho dele, né, a quantidade de grãos, né, para a gente verificar se esse material está ok ou não para a sua utilização, né? Então, a gente fala em tamanho de grão austenítico. Então, ele pode tornar assim, um material mais resistente, né? E, ao mesmo tempo, mais frágil. Nós tivemos um problema na época, lá na indústria que eu trabalhei, de um material que ele estava tendo uma ruptura prematura, né? E depois de algumas investigações, chegamos à conclusão, né, na causa raiz, que o problema estava no TGA, no tamanho de grão austenítico, e isso estava ligado a parâmetros de forno, né? E ele estava subindo rapidamente a temperatura e estava tendo excesso de grãos austeníticos e isso estava interferindo na resistência do material, né? Na dureza, ele estava acabando ficando frágil e estava tendo trinca em algumas regiões, né? Então, é um tema extremamente crítico na metalurgia, tá? Então, aqui, ó.
a gente pode verificar aqui, ó, vários grãos, né? E aí vocês verificam nesses aí, pessoal, olha a linha vermelha. A linha vermelha, que é o contorno desse grão, olha só, em cada contorno você verifica uma área, uma fase diferente da outra, né? Eles estão em ordenações diferentes. Então, por isso que a gente fala ali de moléculas, né? De regularidades, de cristais diferentes, mas vejam só que entre eles, mesmo no mesmo espaço, você tem ordenações diferentes. E esse espaço entre esses grãos, né, que a gente chama do contorno, que é essa linha vermelha, que é justamente para diferenciar uma região de outra do material. Né? Algumas impurezas também, né, acontecem no momento, eles aparecem no momento que a gente está fazendo a solidificação desse material, tá? Então, a presença de impurezas nos sólidos provocam defeitos pontuais, e as impurezas são chamadas de elementos de liga, e adicionados intencionalmente ao metal para mudanças das propriedades mecânicas, elétricas, resistência e corrosão. Então, o que acontece? Quando você está fazendo a produção do seu metal, né, seja o aço ou o ferro fundido, né, para você ter um material mais nobre, no caso, ou com algumas resistências diferentes, ou algumas propriedades diferentes para você, por exemplo, usinar, você vai adicionar alguns elementos, né? E dentro delas, algumas impurezas podem ocorrer, e essas impurezas também vão provocar esses defeitos pontuais, tá? A adição dessas impurezas, né, chamadas de elementos liga, então ela pode aumentar a resistência mecânica, tá? Aumentar a resistência à corrosão e aumentar a condutividade elétrica. Isso acontece quando a gente já entra lá na zona de formação de austenita, né? Onde o material lá, ele vira um CFC, cúbica de face centrada. Então, nós tínhamos lá um CCC, e aí você passa lá para essa zona de 860 graus, por exemplo, de um material, de um aço com 0,4% de carbono, 860 graus, ele já vira austenita e você tem um material CFC. Então, nessas condições, você consegue esses parâmetros que no qual está colocando aí no slide. Então, você aumenta a resistência mecânica do material, aumenta a resistência à corrosão e aumenta a condutividade elétrica do material. Então, aqui, pessoal, você tem aqui o latão, o bronze, o aço inoxidável, né? Então, essas aqui são as porcentagens, desses elementos que são colocados, né? Nesses materiais, tá? Então, você pode colocar aqui o latão de 38% de átomos de zinco em cobre, né? Bronze, né? Então, aqui a gente fala do ferro-carbono. A solubilidade máxima de carbono no ferro é de 2,1% a 910 graus, tá? Então, o carbono tem um raio atômico bastante pequeno se comparado ao ferro. Então, que nem a gente vai falar um pouco mais na frente, que é o que diferencia o aço do ferro fundido, né? Então, a gente tem as moléculas de ferro, as moléculas de carbono. Então, com certeza, o carbono ele vai estar numa proporção muito menor do que a de ferro, mas no caso, vocês já conseguem visualizar, tá? Isso é possível numa caracterização desse material, tá? Então, a gente já consegue fazer a identificação dessas duas moléculas. Então, pessoal, a gente falou tanto assim desses defeitos cristalinos, né? Falamos aí de ferrita, perlita, e aí o colega até falou, né? Pô, mas aí eu verifico visualmente aquele espaço, aquele defeito, ou não, é porosidade, ou é um rechupe, não consigo, isso aí não é visível a olho nu, não, mas nós temos, por exemplo, equipamento sofisticado para poder fazer a verificação, a checagem, né? E aí, pessoal, tecnicamente a gente chama isso de técnica de caracterização do material, tá? Então, a importância na indústria mecânica, tá? A utilização desses laboratórios é justamente utilizar esses equipamentos, tá? Para poder fazer a checagem desse material, tá? Então, dependendo da indústria no qual ele faz a base da matéria-prima e ele fornece essa matéria-prima para uma segunda empresa para processar esse material, fabricar a sua peça, tá? É checada o lote, a corrida desse material,
tá? Então, dependendo da carta de controle, é determinada uma quantidade de amostra, tá? Que ele tem que checar e levar no laboratório, tá? E nisso ele verifica a composição química do material, tá? Ele verifica quais são os elementos de liga que estão nesse material e quais são as condições, tamanho de grão, contorno de grão, ele verifica todas as características do material, a estrutura química do material, para poder validar ou liberar o lote, tá? Isso é feito, a indústria faz isso, tá? E se você, por exemplo, que compra o material, ele já vem com um certificado, tá? Você fala, eu quero fazer uma contraprova. Nem todas as indústrias têm esses equipamentos, são caros. Você pode contratar um terceiro, um laboratório para poder fazer essa checagem, tá? Nesse caso aqui, tá? É um equipamento bem sofisticado, tá? Que a gente vai falar. Ele é um neve, tá? Com EDS. São equipamentos fundamentais para a realização de caracterização dos diferentes materiais sólidos e análise de falhas, ó. Então você consegue verificar, né? Os seus defeitos, suas falhas defeitos cristalinos, no caso, com um equipamento como esse. Esse pode ser operado, olha só que legal, pessoal, você pode fazer um aumento de 30 vezes até 30 mil vezes, tá? Na sua amostra. Então, o microscópio eletrônico de varredura, ele vai produzir imagens de alta resolução da superfície de qualquer material sólido, tá? Então, essa imagem ela é criada e o operador, a pessoa que claro, tem um treinamento exclusivo para utilizar o equipamento e conhece da estrutura de material, metalurgista, né? Ele vai conseguir fazer toda a análise correta desse material. Então, assim, a gente está falando de um equipamento de ponta, né? De alta tecnologia. Então, assim, ó, olha só, né? Você pega o corpo de prova, né? E tem nessa parte de baixo aqui do equipamento uma gaveta, você coloca ela, tá? Essa peça, né? E ele vai fazer a varredura desse material e já vai te mostrar essa imagem, tá? Nessa imagem, na foto superior, você já verifica ali a superfície da peça, ó. Veja só, tem alguns grãos mais escuros, alguns grãos mais claros, né? Você quimicamente consegue verificar que material é esse, tá? E agora, olha que interessante, na parte inferior dessa imagem, ali no canto direito, você tem o que ali? Você tem uma tabela periódica. E o que acontece? Esse equipamento, pessoal, automaticamente já diz qual a composição química desse material. Veja só que ele já achura, ele já pinta ali quais, né, tá colorido ali, quais são os materiais presentes nessa imagem, e ali no gráfico ele já mostra o teor da presença desse material, desses elementos nesse material. Olha que interessante. Então ele já dá completa essa imagem, ele já mostra a imagem da matéria-prima, mostra a imagem da superfície, já fala quais são os elementos que estão presentes e já mostra qual é a quantificação, a porcentagem de cada elemento dentro dessa porção. Então, um equipamento de ponta é muito bom, tá? Chama MEV. Então, aqui, ó. Então, numa análise como essa, ó, vocês conseguem verificar ali, ó, corrosão superficial, tá? Nessa primeira imagem, você aumentou em 300 vezes, tá? Então, você conseguiu verificar ali corrosão, tá? Na imagem ao lado ali tem uma fratura frágil, tá? Grãos pequenos, né? São aqueles pontos escuros ali, tá? Agora, olha que interessante, nas duas imagens embaixo, nós temos ali inclusões, né? Em aço SAE 4140, tá? São algumas impurezas, algumas inclusões que apareceram nesse aço, tá? A primeira imagem, vocês podem ver ali, tá com um aumento de 100 vezes só. E ali já tem uma inclusão. Com 100 vezes ele está com um quadradinho vermelho. Aí essa mesma imagem você aumenta de 100 para 2.000 vezes. Olha o tamanho da inclusão que você já consegue verificar. Tá? Então, olha a potência do equipamento. Pessoal, ali ele aumentou 2.000 vezes. O equipamento pode chegar em 30.000 vezes em alta resolução. Então, um equipamento extremamente sofisticado para poder fazer a caracterização desse material. Tá? Então, olha só o tamanho da inclusão que a gente consegue enxergar dentro do material, né?
Então, assim, só voltando um pouquinho, né, José Carlos, a gente não está falando em nada visível a olho nu. Olha só o que a gente está enxergando dentro do material, né? Muitas vezes a gente verifica problemas de componentes que têm ruptura antecipadamente, né? Uma quebra prematura, algum problema na produção, e a gente não consegue, leva até algum tempo para descobrir a causa raiz desse problema. Então a gente vai recorrer a equipamentos sofisticados como esse para, por exemplo, descobrir que a gente tem uma inclusão, algum problema na estrutura do material, né? Nessas duas imagens ali nós temos inclusões de óxido, né, do aço SAM45, e aí na imagem ao lado, porosidade em alumina, né? Na imagem ao lado ali, abaixo, a corrosão em tubo estrutural, né? E olha que interessante, na imagem ao lado ali é uma fratura no O-ring, né, num anel de vedação, tá? Pessoal, é comum, né, num material como esse, por exemplo, num O-ring, né, é um elemento de vedação em materiais, em peças, principalmente peça automotiva, a gente vê muito isso quando a gente faz união de duas peças, né, tampa e carcaça, por exemplo, a gente utiliza um O-ring para fazer essa vedação. Esse material, ele vai num canal, né, e ele veda essas duas partes para não evitar algum vazamento de algum óleo, alguma graxa, né. Então, quando você tem ali a utilização desse produto, esse produto ele vai para o funcionamento, aí você tem ele em altas temperaturas, né, aí esse óleo ele vai afinar, e aí você tem mudança na estrutura do material. O que pode acontecer? Se você tiver qualquer defeito, tanto alguma porosidade na carcaça, né, nesse material, na peça, no alumínio, no ferro fundido, no aço, ou você tem um problema no seu O-ring, por exemplo, que a olho nu não é possível verificar, você consegue nesse equipamento checar se tem algum defeito nesse anel de vedação. Então nós já vimos alguns produtos que tem vazamento e aí leva-se algum tempo para chegar na causa raiz. Então às vezes o problema está no O-ring, ou algum problema na fabricação desse O-ring, né? Ou em algum processo, por algum motivo, ele cortou e aí ele abre esse canal e aí você tem um vazamento no produto, né? Então, ali no caso, você tem a fratura desse O-ring de borracha. Então, ali a ampliação está somente em 40 vezes. Ó, 40 vezes para fazer a checagem e a verificação dessa figura. Então, ali, você consegue até chegar numa causa raiz, se for um problema ali de fabricação, ou de arrancamento do material, cisalhamento, algum corte, você já consegue ter algumas pistas do que pode ter acontecido de problema nesse material, né? E aí na próxima peça, tá? Veja só, você tem ali um sulfeto de manganês, né, um MNS. Na primeira imagem ele está com uma ampliação de 1.500 vezes, olha só o que você já consegue verificar na imagem. E ali você tem ali uma inclusão, né, onde está ali circular, está com um triângulo ali, um retângulo em vermelho ali, você tem uma inclusão preta, e você aumenta para 3.000 vezes essa imagem e você consegue chegar nessa inclusão. E olha só a estrutura do material, que interessante, jamais que a olho nu, óbvio que você vai conseguir uma imagem como essa, né, até bonito de ver, uma imagem dessa, uma caracterização dessa do material, né. Então ali no caso uma inclusão, tá? E aí, pessoal, o que é uma inclusão? Ele pode ser um defeito, ele pode ser uma impureza, né, nesse material. E se porventura você tiver um excesso de inclusão em algum material, você pode ter um problema assim numa usinagem, né? Você pode ter um desgaste prematuro de ferramenta, né? Quebra de ferramenta, se tiver em excesso, porque esse material ele vai ficar um pouco mais duro, e aí essa ferramenta ele vai ter o contato nessa inclusão para poder fazer a usinagem. Então isso pode acontecer sim, de você ter um desgaste prematuro de ferramenta, dependendo do nível de inclusão que você tiver no seu material, né? Por isso, no caso ele fez essa caracterização para checar qual a inclusão. E aí, na técnica de caracterização, esse equipamento ele vai mostrar para vocês, por exemplo, de qual o material dessa inclusão, né? Aqui, pessoal, é um trabalho que eu cheguei a fazer, tá? Trouxe para vocês também para verificar o nível do equipamento, né, de verificação.
Aqui nós fizemos uma usinagem, tá? Num vidro, tá? É um vidro diferenciado, a gente chama de um vidro BK7, não é um vidro comum, tá? E na segunda foto tem um equipamento de usinagem, ele faz micro-usinagem a laser, tá? Por femtosegundos, tá? Então você faz ali uma micro-usinagem, são canais, tá? E na terceira imagem, esse vidro está usinado. Se vocês verem ali, próximo da extremidade inferior do lado direito, tem 3 esquinos ali, são 3 micro-usinagens. E aí, colocando na quarta foto, já colocando no microscópio, você já consegue verificar ali a usinagem que foi feita na peça, né? E aí, colocando essa peça no MEV, olha o que a gente faz. Então, colocando no MEV, a 40 vezes, você ampliando esse material, em 40 vezes, você já consegue verificar 3, 4, 5 canais de usinagem, tá? E se você aumentar esse mesmo, pegar esse material e aumentar em 400 vezes, olha o que acontece, né? Então, você pegou, usinou esse material, fez a deformação nele, aquela linha preta é a usinagem, olha o que acontece. Ali na parte lateral, né, foram as deformações ocasionadas pela usinagem, pela temperatura, pelo calor do laser, tá? Que a olho nu você não vai enxergar, mas que a 400 vezes você consegue verificar. Então, um trabalho que a gente está fazendo é a medição da espessura dessa deformação e como ficou o material, ou se houve alteração de material após essa usinagem, né? Então, eu quis trazer para vocês, assim, é mais assim, o nível de detalhe que a gente consegue chegar, por exemplo, numa usinagem de um material e o quanto a gente consegue verificar utilizando o equipamento, né? Então, pessoal, como eu falei aqui para vocês, ó, depende dos processos de fabricação que a gente vai passar o material, né? Vocês verão isso, essa figura, principalmente na disciplina aí do segundo semestre, em processo de fabricação, tá? Mas, assim, dentro do que o processo mecânico nos disponibiliza, né, para fazer a transformação desses materiais, olha o que acontece, né? Dentro dos processos metalúrgicos, a gente tem lá fundição, soldagem, metalurgia do pó, aí a gente vai para o processo de fabricação mecânico, né, como conformação, a extrusão, trefilação, forjamento, estampagem, calandragem, dobramento, laminação, né? E aí, a hora que a gente vem para a usinagem, você tem usinagem convencional e não convencional. A convencional é que você usa a ferramenta, né, uma ferramenta de contato na peça para poder fazer a remoção do material, né? Os mais conhecidos aí, o torno, né, o processo de torneamento, fresamento, retificação, furação. E o não convencional são equipamentos que utilizam energia para poder fazer a remoção desse material, né? Altas temperaturas. Então, assim, são processos metalúrgicos, né, de transformação relacionados a alta temperatura e com tensões externas. Então, assim, pessoal, o nível de detalhe que a gente vai chegar para verificar o material, a composição química do material, os defeitos cristalinos, né, a caracterização desse material, é extremamente importante saber que processo que a gente vai utilizar e que tipo de material que eu preciso passar por cada um desses processos, né? Vocês alguns já viram, mas vocês vão ver muito aí, a gente usar muito a palavra depende, né, na mecânica, né, principalmente em processo de fabricação. Tudo vai depender do que você quer fazer, tudo vai depender do que você quer alcançar, qual o processo que você vai utilizar, qual o produto que você vai fazer, qual temperatura, qual velocidade, qual o custo, né, muitas vezes um processo ele é norteado pelo custo, né, porque se tiver um custo elevado, você não vai conseguir ser competitivo no mercado, enfim, tudo vai depender do tipo de processo que você vai utilizar para dar sequência nele. E isso, claro, tudo vai interferir na estrutura do seu material, né? Porque cada um deles vai fazer vamos lá, entre aspas, alguma agressão nesse material, né? Uma conformação a frio, né? Você vai ter uma aproximação desses átomos, dessa molécula, né? Numa laminação, a mesma coisa, então você acaba mudando a estrutura, e você tem que utilizar, por exemplo, um tratamento térmico, fazer um recozimento, né, para mexer na estrutura dele, a gente vai falar isso mais lá na frente também. Ou seja, cada um desses processos, ele vai ter uma transformação nesse material, e ele vai ter um comportamento diferente em cada um deles, né? Que nem aqui, ó, nessa próxima imagem, o processo de usinagem, né? Nós temos aí no processo de usinagem, ó, pessoal,
Na primeira foto, a ferramenta, ele está encostando isso aí foi tirado uma foto de um processo em câmera lenta. Você tem a ferramenta encostando no material. A parte de baixo está o material base. Na parte de cima, vamos falar que é o material que está sendo tirado, né? Vamos falar que é o cavaco. Olha só como que está já a estrutura do material na parte de cima. A estrutura ali já está outra, já está com uma outra dureza na parte de cima desse material. Né? Porque você já está aproximando essas moléculas. Você está tendo um contato mecânico dessa ferramenta. Você está tirando esse material e esse material já está tendo uma outra estrutura nessa parte de cima. Olha na foto ao lado. Quando você processa um arrancamento desse material, né? E aí você está sobrepondo o material. Olha a diferença da parte de cima com a parte de baixo, né? Então, ali é nítido, é claro, a transformação, a mudança da estrutura do material num processo de usinagem. Foi aquilo que eu mostrei para vocês. Imagine para cada um desses, né? O que ele vai fazer com a matéria-prima, que é somente num processo, e olha o que ele faz. Então, por isso, da importância, quando a gente fala da análise desse material, né? Para saber a composição química, qual o comportamento dele, qual tratamento térmico vai ser utilizado, que processo que você vai usar, porque em processo subsequente, ou seja, nos próximos, vocês sofrerão alterações na estrutura desse material. Claro, não toda, mas na superfície, no cavaco, mas você vai ter, sim, mudança nessa estrutura. Né? Legal. Zé Carlos? Oi, pessoal. Tá todo mundo aí? Sim. Oi, Wagner, perfeito. Oi. Zé Carlos, o que estava programado para hoje, tá? A gente chega até aqui, tá? Que é a parte de processos, né? Que a gente falou ali de formação dos defeitos cristalinos, né? Imperfeições cristalinas. Tá. E aí fica como tópico já para a próxima segunda-feira, a parte aqui de... Professor, tá travando a internet? Ok, Wagner, ok, Tá. perfeito. Perfeito. Acho que tem alguém que quer falar, né? Tem alguém que quer perguntar. Fica à vontade, Tá. aí, gente. Não, professor, é porque tá travando aqui, não sei se é o meu. Tá. Melhorou? Tá chegando bem o nosso áudio, Odinei? Sim, agora sim. Tá. Ô Wagner, você Oi? vai deixar a atividade para hoje ou vai juntar tudo para semana que vem? Ô, José Carlos, me parece que já está lá no Moodle a atividade e essa apresentação. Ah, tá. Já está lá. Tá. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar para explicar para os alunos, Tá tudo bom. bem? Tá legal, ótimo. Tá. Então, gente, ó, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Para mostrar para vocês o que nós temos lá no Moodle. Então vamos lá. Vamos lá. Ok, Wagner? Tá visualizando? Deixa eu ver. Tá, beleza. Tá. Tranquilo aqui. Então, só lembrar os alunos, olha, então que tá disponível o material da aula de hoje, tá vendo? Ó? Imperfeições cristalinas e soluções sólidas, né? Então tá o material da aula de hoje, o material utilizado na aula síncrona no dia 14. Então entra aqui, olha, o material está disponível, tá? São 30 slides, né, Wagner? Isso, exatamente. São 30 slides, ok. E tem uma atividade aqui, mas dá para eles fazer essa atividade com a aula de hoje ou tem que esperar a aula que vem? Tem que esperar a aula que vem. Tem que esperar a aula que vem, né? Exatamente. Ó, descreva os tipos de imperfeições cristalinas, tá aqui. Dados dois materiais com diferentes tamanhos de grão, tal. Tá, então na verdade, né, Wagner? Essa atividade vai ficar para a aula da semana que vem, não é isso? Exatamente. Então, essa atividade, ela está abordando o tema dessas duas aulas, de hoje e da semana que vem. Isso, na verdade é uma atividade com 11 questões, né? Exatamente. Tá, então perfeito, gente. Então é assim, então o material já está disponível hoje, tá? Se eu não conseguir ainda hoje, mas amanhã cedo a gente
disponibiliza essa gravação da aula de hoje. E só lembrando que hoje, até as 23h59, vocês têm uma atividade para nos entregar, né? Tá aqui, ó, a atividade 1, classificação dos materiais e estrutura atômica, deverá ser entregue até o dia 14, hoje, até as 23h59. Então, a gente tem aqui, olha, a atividade 1, a primeira parte é um caça-palavras, né, que vocês deveriam fazer já diretamente na plataforma, no Moodle. E a segunda parte da atividade 1, ou a parte B, era justamente o preenchimento desse quadro de classificação dos materiais, tá? Tendo como apoio o vídeo que está disponível na plataforma, tá bom? Bom, todos aqui presentes, dos 7 que estão presentes, vocês conseguiram fazer essa atividade, gente? Alguém quer falar algo, ou de repente teve alguma dificuldade? Fique à vontade. Todos conseguiram já? Pode falar. Eu consegui. Para conseguir, eu fiz primeiro a atividade 2, sem ser o palavra cruzada. Eu fui fazer a palavra cruzada primeiro, meu Deus do céu. Fiquei umas 3 horas e não consegui sair nem a primeira palavra. Mas aí você revisou os vídeos da aula? O que você fez? Assisti uns vídeos, o vídeo da aula, vi vídeo no YouTube, tive que pesquisar pra caramba, eu fiquei até 1h da manhã. Poxa, que Pra coisa, conseguir fazer. que coisa boa, hein, Josué? Assim que acontece o aprendizado. Esse é o objetivo, é pesquisa mesmo. Muito bom, parabéns. Então, que eu assisti a aula do senhor e eu vi que é muito resumido, é pouco tempo, não mostra tudo, tem que pesquisar, não tem jeito. Sem dúvida, sem dúvida. Mas conseguiu fechar a palavra cruzada? Faltou 2 palavras ainda, mas tirei 75 pontos, tá bom. Então, porque o Moodle já corrige diretamente, né? Você postou, o Moodle já corrige. Pode falar, André. Pode falar, André. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite. Então, eu fiz a atividade, as 2, só que eu não estou conseguindo enviar. A parte lá da atividade parte 2, que é feita pelo Excel, aí na hora que eu terminei lá, que eu vou mandar, não tem mais opção para enviar. Então vamos lá. O que está acontecendo? Tá, então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que deve ser enviado essa atividade, essa parte B da atividade. Pode ser que vocês estejam usando o comando errado. Então minha tela está compartilhada. Vocês estão vendo minha tela aqui? Estão vendo? Estão vendo? Sim. Tá, então olha só. Então aqui está o quadro de classificação dos materiais que pertence à parte B da atividade. Então eu clico ele aqui, ele abre normalmente um arquivo XLS, né, um arquivo do Excel, tá bom? Então ele está abrindo aqui, né? Então uma vez ele sendo aberto, vocês vão assistir o vídeo e responder lá, né? Ó, e responde as questões lá, completa a tabela, tal, né? E aí depois vocês devem salvar em qualquer lugar aqui do computador. Então eu vou salvar aqui, ó, vou salvar no desktop, tá bom? Eu vou salvar na área de trabalho aqui. Ó, então vamos lá. Estou salvando aqui. Eu vou salvar para efeito de atividade, classificação de materiais, -teste, ok? Para efeito de teste, tá bom? Então salvei lá, né? Uma vez salvo, o que a gente faz? Olha, eu vou aqui na tela da atividade, eu vou no Moodle, eu abro a atividade, ó, atividade 1, parte B, classificação dos materiais, clico aqui, aí vocês vão ver, olha, ok, tá, beleza, aqui tem o vídeo, né?
Então, olha só. Então, aqui embaixo, olha, clicando. Espera lá. É que eu já tinha feito um envio e aí ele não abre. No meu aqui ele não está abrindo uma área aqui que você pode soltar o arquivo, que você pega o arquivo aqui, por exemplo, olha, aqui na área de trabalho que eu salvei e traz ele aqui, arrasta ele aqui para a tela, tá vendo? Tá? O meu não está abrindo porque eu não estou habilitado para fazer atividade, tá? Eu como não sou aluno, ele não habilita para fazer atividade. Alguém mais teve problema, né, na hora de mandar essa parte B da atividade? Ou seja, esse quadro de classificação? Alguém mais? O André, e você não conseguiu mandar então? Então, professor, na hora que eu entro nesse espaço aí, tá como tempo excedido lá e não tem mais esse linkzinho para você enviar a atividade. Eu não sei o que está acontecendo. Tá como tempo excedido? Então, pera lá, deixa eu ver aqui se tá com data limite lá. A gente tem como ver isso aqui também. Então, pera aí. Deixa eu ver aqui, se tiver com tempo excedido, eu consigo fazer alteração. Então, deixa eu mudar aqui o meu perfil, novamente, para professor. Então, colocando o perfil aqui de professor, então eu tenho acesso a mudar aí o prazo de envio das atividades. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que está isso. Gente, alguém mais, enquanto eu vejo aqui, alguém mais além do André teve dificuldade de envio? Por favor. O meu também. Você também, Elisângela? Sim, tá indicando que a tarefa já era para ter feito há 35 dias. Então, peraí. Então, vamos lá. Editar configurações. Pode ser que quando eu criei a atividade, eu tenha restringido o tempo. Pode ser. Ó, então, vamos lá. Ah, é verdade, gente. Ó, verdade. Ó. Eu errei aqui, tá vendo? Ó, eu restringi ela para entregar dia 8 de novembro. Né? Então, por isso está dando que deveria ser entregue a 35 dias. Então, ó, eu vou desabilitar aqui. Ó. Agora vocês vão poder mandar. Por quê? Porque eu não tenho mais data de entrega aqui. Ó. Então, vou dar OK. Vou dar salvar. Acho que agora vai. Então, agora eu não restringi mais a data de envio. Só deixa eu confirmar aqui. Atividade 1B. Editar configurações. A gente também está aprendendo, agora, gente. A gente também agora tá normal mesmo. Tá normal, né? Eu desabilitei, tá vendo? Ó, eu desabilitei as datas de entrega, tá? Agora. Professor, mas você teve acesso ao nosso conteúdo já? Oi? Você já teve acesso aos nossos anexos que a gente mandou? Não, eu ainda não abri, mas eu posso, tá. eu posso testar isso agora, ó. Então, agora que eu tô com o perfil de professor, então vamos lá, vocês estão vendo minha tela aí, né? Na minha tela, vamos lá, ó, palavra cruzada, então vamos ver de quem eu já recebi aqui. Tá, palavra cruzada. Eu tô com perfil de... Tá, deixa eu ver aqui. A gente também está aprendendo a mexer, gente, com essa plataforma, né? Então, de vez em quando também a gente se enrola aí. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Para mim ter acesso. Ter acesso quem mandou. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é a própria atividade. Não, na verdade eu acho que eu só vou ter essa informação. Deixa eu ver se eu tenho informação aqui, se alguém mandou a parte B. Só deixa eu confirmar aqui.
Ó, parte B, ó, eu tenho 3 alunos que enviaram. Deixa eu ver aqui quem enviou já. Vamos ver. Professor, dá licença rapidinho aqui. À vontade. Eu fiz uma tentativa da atividade A do caça-palavras, né? Do caça-palavras não, da cruzadinha. Sim. E a atividade B ficou faltando uma resposta. Só que daí eu não sei se eu apertei para finalizar a tentativa ou para manter, né? Aí eu fui entrar agora, eu não tô tendo acesso a essas respostas. Aí eu teria que fazer de novo ou Então vamos lá. fica salvo, professor? Desculpa, quem tá falando? É o? É o Igor. Ô Igor, olha só, ó. Eu tô aqui, vocês estão vendo na minha tela que eu recebi a atividade, a parte B da atividade, eu recebi de 3. Eu recebi do Josué, recebi do Leandro e recebi do Lucas. Confere, gente. Acho que o Josué tá na sala e o Lucas também tá, né? É isso? Sim, foi. Mandei, foi ontem. Ó, o Lucas mandou de ontem às 6h08, 18h08. O Josué mandou no sábado, dia 12, às 23h49. Tá? Então, olha só. A parte B da atividade, que é esse quadro, o quadro de classificação dos materiais, apenas 3 de vocês mandaram, tá bom? Aqui eu consigo baixar, ó, eu consigo baixar o arquivo, eu estou baixando aqui do Josué, ó. Então eu consigo baixar e fazer a correção normalmente. Por quê? Porque esse quadro o Moodle não corrige. Aí o professor que tem que corrigir, tá vendo? Confere, o Josué, é esse seu arquivo mesmo, né? É esse mesmo, só não sei se tá certo, professor. Vou passar vergonha, viu? Não vou olhar, a gente não vai corrigir agora não, beleza. Excelente, então Josué mandou, o Lucas mandou e o Leandro mandou. Agora a parte A da atividade, que são as palavras cruzadas, deixa eu ver aqui como é que eu acesso aqui quem mandou. Então, peraí. Ô professor, Oi. eu acho que o senhor não tem acesso porque as palavras cruzadas, ela mesmo já dá a nota na hora que você finaliza. Não exatamente, mas assim, eu não quero pegar... É mesmo, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Eu não quero pegar as respostas das palavras cruzadas, quero pegar as notas. Acho que eu já tenho aqui, ó. O Moodle, ele já cria uma planilha com notas. Deixa eu ver se eu já tenho ela aqui, ó. E aí eu já digo para vocês quem ele já mandou a nota e corrigiu. Atividade 1. Ó, atividade 1, palavras cruzadas, tá aqui, ó. Ó, o Josué já fez, tirou 75. Tá vendo, Josué? Ela já corrigiu, ó. O Leandro já fez, tirou 89. O Lucas já fez, tirou 100, acertou tudo, tá? Quem mais? O André Silva já fez, tirou 98. A Elisângela já fez, tirou 81. Tá? Foram esses que já fizeram. Tudo bem? Então vocês estão vendo que na palavra cruzada, o Moodle, ele não dá acesso ao professor da cruzada, né? Pronta. Mas ele dá acesso às notas, é o que a gente tem aqui. Tá bom? Quem foi que me perguntou aí que não tinha certeza se o que tinha feito tinha ido para o Moodle? Quem foi que me perguntou isso? Foi eu, professor. Foi você, Igor? Isso. Mas foi o quê? Foi palavra cruzada ou foi o quadro? Então, foi os dois. É que o quadro ficou faltando uma. E a palavra cruzada ficou faltando 3 palavras também, entendeu? Então vamos lá. Mas o seu quadro, a sua palavra cruzada aparece? Sua nota? Vamos ver aqui. Vamos ver. Igor, né? Com H, né? Isso. Daí eu entrei agora para ver, professor. Parece que nem minha tentativa foi. Daí eu fui abrir agora, apareceu para mim que foi tipo minha primeira vez que eu entrei para visualizar, sabe? Ô Igor, ó, tá zerado aqui, viu, Igor? Então. Tá zerado. Ó, faz o seguinte então, ó. Para você não perder de novo, com qualquer zebra aqui daí,
faz a palavra cruzada, aí antes de você enviar, dá um print da tela e manda essa tela por e-mail pra gente, entendeu? Entendeu? Beleza, pode ser. Tá? Aí você tem certeza que vai chegar pra gente, tá? Aí manda aqui no e-mail, tem um e-mail aqui meu do professor Wagner, ó. Aqui em cima, na parte superior do Moodle, ó, tem lá, ó, wagner.stipe carlos.souza, tá? Então, para evitar qualquer erro, dá um print e manda por e-mail pra gente. Pode ser? Beleza, professor. Tá bom? E vale isso também para o quadro apareceu, o seu nome não apareceu também, né? Não, nenhum dos dois apareceu. Tá, então faz isso nos dois. Faz isso nos dois para garantir que você efetivamente faça atividade. Tá bom? Beleza, Igor? Gente, mais alguma dúvida? Podemos... Beleza. Tá ótimo. Podemos encerrar, gente? Professor Wagner, quer falar alguma coisa? Enfim, podemos encerrar? Legal, foi bom. Não, foi boa a explanação aí para eles. É isso mesmo, pessoal. Qualquer dúvida, coloca pra gente. Tá bom? Tá bom. Gente, então ok. Então, quem não fez atividade ainda até as 23h59, tá bom? Tá? Então, os colegas aí que identificaram aí algum erro no envio, né, assim como o Igor, também façam aí as devidas correções. Tá bom? Podemos encerrar então, gente? Podemos, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Legal. Então, eu agradeço a presença de vocês. Boa semana, se cuidem, tá? E a gente vê na semana que vem. Semana que vem, né, Wagner? Lembrando que é a nossa última aula antes do Última Natal aula. e do Ano Novo, né? Então estejam presentes aqui, tá, gente? Não faltem, tá? Estejam presentes, que é a última aula antes da virada do ano. Esse é um ano diferente, né? Então a gente já volta com aula no comecinho de janeiro de novo, né? Então, em função aí de tudo que nós estamos vivendo, esse é um ano atípico, né?